Olá, Feraguimbo! Vamos estudar agora a ordem experimental de uma reação, tá? Essa ordem ela é obtida através da lei da velocidade. Então, entendendo, a ordem experimental de uma reação vai ser a soma dos expoentes dessa reação. Mas, nesse caso, é fornecido dados experimentais. E esses dados experimentais são fornecidos através de uma tabela para que a gente consiga identificar o expoente da lei da velocidade, certo? Se ele fornece dados experimentais, eu não posso pegar uma reação desse tipo aqui, ó, onde o reagente A reage com o reagente B, produzindo C e D, e considerar o expoente da minha lei da velocidade para o reagente A igual a Azinho, isso aqui não vai acontecer, tá? E igual a Bzinho. Eu só admito que o expoente ele é igual aos coeficientes em reações elementares, e nesse caso não vai ser, certo? Então, na minha lei da velocidade, V é igual a K, concentração de A elevado a X, concentração de B elevado a Y, de forma alguma eu posso aceitar X igual a Azinho e B igual a Bzinho, tá? A não ser que meus dados experimentais levem a isso. Então, vamos lá, vamos identificar a ordem de uma reação que a gente tem dados experimentais. Eu tenho aqui, ó, a equação do metóximetano produzindo metano, hidrogênio e monóxido de carbono. Beleza? O que vai acontecer? Ele forneceu uma tabela para a gente, tá? Essa equação, essa reação química, ela só tem um reagente. Se ela só tem um reagente, de cara, eu posso dizer que minha lei da velocidade fica V é igual a K vezes a concentração do CH3, 2O. O que me interessa para concluir a identificação é saber meu expoente, que eu vou entender através da tabela que me foi fornecida. O que eu sei aqui, galera? Minha concentração da primeira para a segunda linha, ela aumentou de 2 vezes, enquanto que minha velocidade aumentou de 4 vezes. Então, nós temos a seguinte relação, ó, 2 de aumento na concentração, impactando no aumento de 4 vezes na velocidade. Passo os dois para o mesmo expoente, então eu posso botar minha velocidade como sendo 2 ao quadrado. Beleza? Esse 2 aqui é exatamente o expoente da reação que eu quero, tá bom? Então eu poderia vir aqui e colocar como expoente da minha lei da velocidade 2. Vamos ver se isso faz sentido, tá? Se eu duplico minha concentração do metóximetano, 2 elevado a 2 dá 4. Então, minha velocidade vai aumentar em 4 vezes. Realmente, é isso que a gente está buscando, tá bom? Então, se ele perguntar a ordem dessa reação para vocês, a ordem nada mais é do que a soma dos expoentes. Como eu só tenho um expoente, nesse caso aqui eu posso dizer que minha ordem de reação vai ser igual a 2. E essa aqui seria a resposta para esse questionamento. Vamos pegar um caso um pouquinho mais complexo, onde eu tenho dois reagentes, tá bom? Eu tenho aqui a reação entre o H2 com o NO, produzindo N2 mais 2H2O. E foi fornecido os seguintes estados experimentais, tá? A dica que eu dou para vocês é o seguinte, a gente olha primeiro o hidrogênio variando e o NO ficando constante, para a gente ver só o impacto do hidrogênio na velocidade, e depois a gente pega o NO variando e o hidrogênio ficando constante, para a gente só ver o impacto do NO na velocidade, tá? Primeiro com segunda linha, o que vai acontecer? Minha concentração aqui aumentou de 2 vezes, enquanto que minha concentração de NO ficou constante. Opa, maravilha, era isso que eu estava buscando, tá? Se a concentração de NO ficou constante, a alteração que eu tiver na velocidade vai ser só em decorrência da minha variação da concentração do H2, tá bom? E minha concentração do H2 proporcionou um aumento na minha velocidade de 2 vezes, tá bom? Então, eu teria aqui, nesse caso, 2, que foi minha alteração na concentração do H2,
gerando uma alteração na velocidade também de 2 vezes. Os dois estão na mesma base, o expoente aqui é 1, então indica que o expoente do H2 vai ser 1, certo? Vamos fazer o quê? A mesma coisa agora para o N2, tá bom? Como é que isso vai funcionar? Se eu pegar a primeira com a terceira linha, olha o que acontece. Minha concentração aqui do H2, ela ficou constante, enquanto que minha concentração do NO, ela fez o quê? Aumentou de 2 vezes. Legal, era exatamente isso que eu estava buscando, tá? Um ficando constante, o outro variando. Por quê? Se só o NO variou, a variação que eu tiver na minha velocidade vai ser em consequência apenas da variação da concentração do NO. Então, eu poderia colocar aqui, ó, e observar que a concentração aumentou de 4 vezes. Logo, 2, que foi meu aumento na concentração do NO, geraria um aumento de 4 vezes na velocidade. Colocando os dois na mesma base, eu teria isso aqui igual a 2 ao quadrado. Então, eu posso afirmar que o expoente na minha lei da velocidade para o NO vai ser igual a 2. Certinho? Então, vamos lá. Vamos agora escrever a lei da velocidade, né? V é igual a K vezes concentração dos reagentes. Reagente aqui H2 e NO. Então, concentração do H2 vezes concentração do NO. Quais são os expoentes, tanto do H2 como do NO? O do H2 vai ser 1, né, que a gente identificou, e do NO vai ser 2. Vamos validar isso aqui, galera. Se eu aumentar de 2 vezes a minha concentração de H2, 2 elevado a 1 é 2. Então, minha velocidade tem que aumentar 2 vezes. E realmente é o que acontece. Se eu aumentar de 2 vezes minha concentração de NO, 2 elevado ao quadrado é 4. Então, minha velocidade teria que aumentar de 4 vezes, que é realmente o que acontece. Tá bom? Então, equação, minha lei da velocidade aqui está correta. Se ele perguntar qual a ordem da reação, lembrem-se que ordem nada mais é do que a soma dos expoentes. Então, eu teria isso aqui como ordem 1, que é o expoente do H2, mais 2, que é o expoente do NO, e a ordem da minha equação seria igual a 3. Então, eu diria que essa equação ela é de terceira ordem ou ela é de ordem 3. Tranquilo? Com isso aqui, a gente encerra a identificação de ordem para dados experimentais fornecidos sobre uma reação. Fiquem com Deus e bom estudo!